Meus amigos, afinal, o que é H1N1? H1N1 é um subtipo do vírus chamado vírus influenza. Tem o chamado influenza A e o influenza B. Esses vírus influenza A e B também têm subtipos, quer dizer, tem uma estrutura semelhante, mas algumas pequenas modificações em algumas estruturas. E no vírus influenza A existe um subtipo chamado H1N1. Por que nós estamos explicando isso? Porque o atual surto de gripe, todo ano tem um surto de gripe. A desse ano veio antes. Esse surto de gripe costuma ocorrer quando? Costuma ocorrer na época do inverno. Por isso mesmo, um pouco antes do inverno, aqui no Brasil seria em final de abril, começo de maio, existe a campanha de vacinação contra a gripe. O que aconteceu esse ano? Houve uma antecipação, evidente antecipação, dos casos de gripe aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a população foi pega desprevenida. Por quê? Porque não foi vacinada. E agora? Agora vai ter um grande surto de gripe. Qual é o principal vetor do atual surto de gripe no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo? Está sendo pesquisado. É o H1N1, muitas vezes chamado de gripe suína. E o que isso significa? Na verdade, não modifica absolutamente nada em relação às outras gripes. Você pode ter a gripe causada pelo vírus influenza A sem ser H1N1 e pela influenza B. Essas são as chamadas gripes sazonais. É aquela gripe que dá todo ano. Mas, doutor Salim, por que eu vou ter todo ano? Por que eu não posso ter a gripe e nunca mais ter a gripe? Porque esse vírus, ele é traiçoeiro. Ele vai sofrendo modificações. Ele não fica exatamente igual ao que ele era o ano anterior. Então, a tal imunidade que você adquire tendo uma gripe ou tomando uma vacina, ela deixa de existir no ano seguinte ou no outro ano. Então, nesse momento, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, houve sim um grande aumento no número de casos de gripe e o principal causador do atual surto de gripe antecipado aqui em São Paulo é o H1N1. Basicamente é isso, mas também tem gente com influenza A e tem gente com influenza B. Então agora nós vamos fazer uma sequência de boletins falando um pouquinho sobre as gripes e sempre eu vou completar os boletins sobre gripe dizendo, por favor gente, sem pânico, porque não é necessário ter pânico. Isso é uma coisa absolutamente corriqueira dentro de uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo. Até a próxima.